Olá pessoal, graça e paz a todos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estava aqui lendo e percorrendo algumas páginas da Bíblia Sagrada e me deparei com o Salmo 121 e passei a ler e a meditar nesse salmo, vendo quão grande livramento Deus trouxe sobre a vida do rei Davi. O Salmo 121 faz parte de uma quantidade de salmos escritas em melodias e adoração ao nome do Senhor pelo rei Davi, um poeta e guerreiro. Todavia, o Salmo 121, alguns interpretam ele como sendo relacionado a um dos salmos atrelados ao Cântico dos Degraus, quando o sol recuou alguns degraus em decorrência à acrescentação de 15 anos a mais de Deus à vida do rei Ezequias. Alguns dos demais interpretam esse texto sendo uma conexão esclarecedora do primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 23. E eu, particularmente, basicamente, eu creio nessa segunda interpretação bíblica. O Salmo 121, ele vai começar com uma pergunta indagada pelo próprio rei Davi, quando ele vem dizer em uma situação de aperto e de cerco, a qual ele se encontrava, como detalha o livro do profeta Samuel no capítulo de número 23, quando Davi estava em fuga do próprio rei Saul, aonde o rei Saul, ao saber do chamado que Deus tinha na vida do rei Davi, ele passa a perseguir a Davi com a intenção de matar aquele homem de Deus. Todavia, Deus sempre trazendo livramento a Davi. E no capítulo 23 do primeiro livro do profeta Samuel, a gente observa que Saul estava no encalço do rei Davi. E Davi estava fugindo em um bosque. E as pessoas daquele local, eles denunciaram Davi ao rei Saul. E Saul vai ao encalço de Davi, mas Deus ele traz livramento. E Davi consegue escapar e novamente se esconder. Entretanto, denunciaram Davi novamente ao rei Saul, e Saul junta agora o seu exército e vai ao encalço de Davi e encurrala a Davi em uma caverna. Davi, que estava ladeado de alguns homens de guerra, mas que pela ótica humana era praticamente impossível de Davi conseguir escapar se não fosse por meio da mão protetora e libertadora de Deus. Quando Saul, ele sabe a localização geográfica de Davi, ele cerca Davi em uma caverna, e Davi vê que não tinha saída para um lado e nem para outro. Ele olhava para um lado e estava cercado pela caverna. Ele olhava para o outro, via que estava cercado pela caverna. Olhava para trás, não tinha como escapar. E olhava para frente, via Saul com toda a sua fúria e ódio pelo chamado de Deus na vida de Davi, tentando a matá-lo. E Davi, sem ter mais para onde olhar, sem ter mais a quem recorrer, ele faz uma seguinte indagação. Ele retira os olhos da situação a qual ele estava e faz uma seguinte pergunta, a qual é descrita no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A Bíblia diz que quando o rei Davi ele faz essa indagação, perguntando de onde viria o seu socorro, a Bíblia ela vem dizer que Deus, ele age de uma forma impressionante. Quando no versículo de número 27, quando Saul já estava a ponto de entrar naquela caverna e ceifar e acabar com a vida do rei Davi, ele agora vê um mensageiro chegar até ele e dizer: Saul, batamos em retirada, porque os filisteus invadiram a terra de Israel, eles estão saqueando as casas, estão estuprando e violentando as mulheres, matando as crianças. E é aí aonde o rei Saul ele tem que bater em retirada. E se concretiza o versículo de número 2 do Salmo 121, quando o próprio rei Davi entendeu que o socorro, que o livramento dele não vinha da direita nem vinha da esquerda. O livramento dele vinha do alto. No versículo de número 2, ele faz a seguinte resposta para o primeiro versículo: o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra.
pela ótica humana, não tinha solução de escapatória e de livramento para o rei Davi. Mas Davi, ele resolve confiar em Deus, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda e nem para a situação, mas elevar os seus olhos para o alto e contemplar o grande livramento do Senhor em sua vida. E ao detalhar essa história do grande livramento que Deus operou na vida de Davi, não tem como nos esquecermos do capítulo de número 14 do segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, quando Israel ele sai da terra do Egito e Deus os resolve levar por outro lado geográfico, para que eles não passassem em determinado lugar e observassem a guerra e temessem a guerra e querer voltar. Deus os coloca diante do Mar Vermelho. A Bíblia vem dizer que quando Israel chega perante o Mar Vermelho e Faraó vem no encalço de Israel, eles entendem que pela ótica humana estava tudo acabado e começam a murmurar. Moisés, porventura, não tinha covas, sepulcros suficientes no Egito para nos tirares de lá, para que morramos aqui nesse deserto? Eles começaram a murmurar e a tirarem os olhos de onde eles não deveriam ter tirado. E a Bíblia vem dizer que para o lado eram montes, para o outro eram montes. À frente estava o mar e atrás vinha Faraó com todo o seu exército. E a Bíblia vem dizer que Moisés ele ora ao Senhor e Deus manda que Moisés ele toque sobre as águas. E a Bíblia vem dizer que quando Moisés obedece à voz do Senhor, as águas se abrem por um forte vento que vem de cima e abre a passagem. Israel passa pelo meio do mar em seco e as águas são feitas como muro à sua direita e como muro à sua esquerda. E Israel adentra ao mar e passa pelo meio do mar a pés enxutos. A solução e o livramento de Israel não veio da direita, não veio da esquerda. A solução de Israel, assim como a solução de Davi, ela veio do alto. O livramento de Deus veio sobre a vida de Israel. Ao detalhar todas essas histórias também, não temos como nos esquecer do grande livramento pelo qual Deus operou na vida do profeta Eliseu e do seu servo Geazi, que está descrito lá no capítulo de número 6 do segundo livro dos reis, quando a Bíblia vem dizer que tudo o quanto o rei da Síria planejava, a saber, o rei Ben-Hadad, Deus revelava ao profeta Eliseu. E o rei agora fica indignado, porque tudo quanto ele fazia, Deus revelava. E ele achava que havia algum traidor no meio. E um homem ao qual estava naquele exército, ele disse que não era ninguém que estava denunciando o rei, mas sim o próprio Deus que revelava ao profeta. Então, o rei, ele resolve ir até Dotã para desfacelar contra a vida de Eliseu, o homem de Deus. E a Bíblia vem dizer que Geazi, que era o servo de Eliseu, ele estava juntamente com ele dormindo. E quando amanhece o dia, a Bíblia vem dizer que quando ele se levanta, ele contempla todo o exército do rei assírio Ben-Hadad cercando aquele local de Dotã. E ele vai atemorizado e acorda a Eliseu e diz: acorda porque perecemos. O rei da Síria está aí com todo o seu exército para nos matar. Eliseu, calmamente, ele olha para aquele jovem e disse: não temas. E ora para que Deus abrisse os olhos espirituais daquele jovem. E Deus faz isso. E quando Deus abre os olhos espirituais de Geazi, ele começa a contemplar cavalos e cavaleiros por cima de todos os montes. E Deus, ele trouxe livramento para Eliseu e para Geazi. E observe que assim como o livramento que veio sobre a vida de Davi, assim como veio o livramento sobre Israel no Mar Vermelho, o livramento veio sobre Eliseu e Geazi. Deus trouxe livramento sobre a vida deles. Para encerrar, não temos como falar de livramento e não falarmos do que está escrito no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 32, quando Deus traz um grande livramento sobre a vida do rei Ezequias, que quando coloca toda Jerusalém em ordem, estabelece o culto ao Senhor, tira toda a imundícia do templo e começa agora a preparar as turmas de sacerdotes e levitas e faz um grande cerimonial na praça da cidade. A Bíblia vem dizer que Senaqueribe, o rei assírio, ele toma as 46 cidades em torno de Jerusalém
ali em Samaria. E a Bíblia vem dizer que ele vem contra a Jerusalém. O rei Ezequias, em um primeiro momento, confia em Deus, mas depois a fé dele é abalada e ele começa agora a indagar e procura o profeta Isaías. E por meio de uma afronta de Senaqueribe ao rei Ezequias, basicamente, primordialmente ao Deus de Israel, Deus disse: diga a Ezequias que ele não temas, porque assim como o rei da Síria veio contra Jerusalém, envergonhado ele voltará. Colocarei um freio nos beiços dele e um anzol em seu nariz, e pelo caminho que veio voltarás envergonhado. A Bíblia diz que aproximadamente à meia-noite Deus enviou um anjo e desfacela contra todo o exército assírio que estava cercando a Jerusalém. Pela ótica humana, era impossível o rei Ezequias ter vitória sobre aquele exército assírio do rei Senaqueribe. Meu amado e querido irmão, a palavra de Deus que eu quero trazer para a sua vida é: independentemente da situação, do quadro que você esteja vivendo ou enfrentando, Deus ele tem livramento para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Observe que ali aproximadamente pela manhã, Davi estava cercado por Saul, um dos reis que cercou a Davi, mas Deus traz livramento. Observe que Faraó, ele cerca ao povo de Israel, mas Deus traz livramento para o povo. Observe que amanhecendo o dia, o rei Ben-Hadad cerca Eliseu e a Geazi, mas Deus ele traz livramento sobre eles. E Deus também, por meio da madrugada, traz um grande livramento sobre a vida do rei Ezequias e sobre a vida do povo de Israel. Independentemente da situação que você está, se você está como Davi, que não vê solução para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, ore a Deus. O teu socorro, a tua solução, o teu livramento, ele vem de Deus. Independentemente da causa, da situação, do problema que você esteja enfrentando, Deus ele tem solução para a sua vida. Deus ele tem restauração. Deus ele tem livramento para a tua vida. Independentemente se você está como Israel estava cercado, como Eliseu estava cercado, como o rei Ezequias e toda Jerusalém estava cercada, Deus no último momento, ele trouxe livramento e o nome dele foi glorificado. Então creia, tenha confiança em Deus, que o livramento de Deus ele virá sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E a restauração de Deus, o recomeço de Deus virá sobre a sua vida, e as promessas que Deus fez para a sua vida, elas serão cumpridas e o nome dele será glorificado. Tome posse dessa palavra e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.